Um dos problemas dos criadores de conteúdo como eu, se é que eu posso me chamar assim, enfim, de quem produz qualquer tipo de conteúdo para entretenimento, ou de quem escreve nas redes e quer chamar atenção, é aquela insegurança que a gente tem em relação à escolha do tema. A gente sempre quer falar de alguma coisa que seja relevante, fica acompanhando as notícias, e ao mesmo tempo de alguma coisa que seja interessante e que tenha a ver com a gente. E vira e mexe, a gente se pega com a reflexão de que o que a gente tem aqui dentro, a minha vontade de falar certo assunto, é de falar de um assunto obsoleto. É de falar de uma coisa que não importa, ou mesmo de que o que eu tenho aqui dentro não vale a pena ser dito, ou de que é um assunto difícil, desinteressante, e a gente acaba se silenciando e não dizendo aquelas coisas que a gente poderia simplesmente colocar pra fora. Eu sei, parece um pouco abstrato, mas eu já vou chegar direto no ponto, eu prometo, fica aí, confia em mim, né? E um desses temas de atualidades e coisas que me ocorreram e eu tava quase desistindo da ideia, pelo menos até agora, um pouco antes de dormir, é sobre a situação toda envolvendo a Letícia Chiraquim. Porque é um tema delicado, é um tema que eu não conheço totalmente, mas ainda assim eu tinha vontade de falar. Mas eu sabia que se eu deixasse muito mais pra frente eu ia acabar esquecendo essa ideia, ou mesmo ia acabar perdendo o momento, né, a chance de falar. Então hoje o vídeo é sobre o aborto espontâneo da Letícia Chiraquim e também da repercussão que teve na internet. Se você tem interesse um pouco nessa discussão, e eu prometo que eu vou ser o mais respeitoso possível, fique a seguir para saber um pouco mais. Bom, elucidando um pouco de todo o contexto para você ficar por dentro, para você saber as informações necessárias. Letícia Chiraquim é uma influenciadora, ela faz lives na Twitch, tinha um canal aqui no YouTube que ela não alimenta mais tanto tempo, TikTok, até falei dela anteriormente aqui. Ela é bastante controversa, polêmica, ela se alinha com um pensamento mais à direita e gosta muito de fazer polêmica em torno disso, né? Ela tinha toda aquela questão de ser loli, né, que era aquele arquétipo que ela montou, aquela discussão se era pedofilia ou não, né? Agora eu falei uma palavra, meu vídeo vai ser desmonetizado, mas enfim, isso não é importante, né? E essa pessoa controversa, essa influenciadora, acabou que ela teve essa tragédia pessoal muito grande, né? Ela se abateu e ela ficou um tempo sem produzir vídeo, sem produzir conteúdo, e ela revelou que na verdade havia sido por causa disso, que ela sofreu um aborto espontâneo. Ela estava com uma gestação que foi interrompida e, portanto, ela ficou muito abalada. O que repercutiu muito entre os influenciadores é a questão de que muita gente fez troça disso, fez piada, fez pouco, né? Meio que pisoteou em cima da tragédia pessoal dela, dizendo que por ela ser uma pessoa ruim, uma pessoa de direita, uma pessoa esquerda, uma pessoa controversa, uma pessoa isso, aquilo, ela talvez merecesse isso, ou a pessoa fazia questão de dizer que estava feliz em relação ao que aconteceu com ela, né? Eu até procurei no Twitter mais tarde para ver se eu encontrava esses tweets maldosos, mas eu não encontrei. Provavelmente foram excluídos ou ficaram soterrados embaixo das mensagens de apoio. Então a humanidade ainda tem alguma esperança, né? Tem muito mais gente preocupada com relação a isso, querendo dar apoio a ela, do que a gente querendo pisotear e falar mal da Letícia na internet. Então, pelo menos esse ponto. Mas uma coisa ficou um pouco de lado: a própria questão do aborto espontâneo. Esse é um tema polêmico, né? Eu conversei com uma amiga faz um tempo que ela sofreu um aborto espontâneo, né? E eu nunca tinha parado para pensar do quanto isso é bastante apagado nas discussões, porque é um certo tabu. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, ou tentam diminuir bastante a experiência pelo qual a mulher passa, né? Meu contato era sobretudo na cultura popular, em filmes, eu ouvia falar de alguém, mas eu nunca tinha parado para pensar, exceto sobre um viés. Porque veja, tem uma diferença muito grande entre o aborto espontâneo e o aborto provocado, né? A interrupção intencional da gestação, que é toda aquela discussão lá do aborto deve ser permitido ou não. Essa diferença ela acaba sendo apagada porque a palavra é a mesma, aborto, de abortar um processo, no caso de abortar a gestação. O aborto espontâneo, a interrupção da gestação não esperada, em inglês ela tem uma palavra própria, que é miscarriage, que seria como você perder, né? Como você perder o bebê. É mais esse sentido da frase, né? Você está carregando e você deixa de carregar. Miss, né? Errar, deixar de, e carriage. Você não está mais carregando o bebê. Então nós temos essa questão aí. Não tem uma palavra em português que dê sentido próprio a essa experiência. Eu acho que isso é bastante sintomático. Não que os americanos ou os anglófonos sejam praticamente mais sensíveis, mas aqui a gente tem essa deficiência a mais. Porque
Eu não sei se vocês já pararam pra pensar, porque é uma experiência o seguinte, a pessoa, ela se prepara para ser mãe, ela se prepara para receber aquele bebê, ela encontra um lugar na vida dela e ressignifica a sua própria experiência enquanto ser humano, ela deixa de ser filha, deixa de ser neta, deixa de ser uma aluna, deixa de ser professora, deixa de ser várias coisas, ou pelo menos incorpora dentro dessas funções a função de ser mãe, e ela vai se preparando isso ao longo da gestação. Quando acontece um aborto espontâneo, ela perde isso. E ela perde isso não tanto só pela experiência, mas pelas outras pessoas. Muito dificilmente alguém vai dizer para a Letícia que ela é mãe, que ela continua sendo mãe depois do aborto espontâneo. E eu não tenho como saber, e não é meu papel saber das pessoas que estão em torno dela, do quanto isso é ou não é especial para ela. Porque cada pessoa, ela consegue resolver isso dentro de si de uma forma diferente. Algumas mães que perderam seus bebês vão estar numa parte desse processo de ressignificação, vão ter se tornado mães, por assim dizer, assim que souberam que estavam grávidas. Outras ainda estavam aceitando o fato e talvez não se sintam tão mães, por assim dizer. Mas a sociedade enxerga todas essas mães, as pessoas em geral, o senso comum, como uma coisa só, como se fosse simplesmente, na próxima você tenta. Quando você tiver um filho, essa coisa toda vai ser deixada para trás. Como se essa primeira criança perdida, ela deixasse de existir, mas ela nunca deixa de existir. E é muito difícil de entender e de compreender esse conceito de uma tragédia no sentido claro, de algo que impacta a vida da pessoa pro resto dela, e não tem uma palavra de consolo própria para isso. É uma coisa que você tem que entender que você não vai entender, sabe? É basicamente nesses termos. E as conversas com a minha amiga ajudaram muito nisso, porque eu tinha algumas questões que não chegavam nem perto disso, mas eram questões muito específicas minhas, e a nossa relação de respeito aconteceu nisso. Ela entendia que não ia conseguir entender o meu lado das coisas, mas respeitava, da mesma forma que eu entendia que não conseguiria compreender totalmente pelo qual ela passou, mas respeitava do mesmo jeito. E as mães de anjo, que é assim que elas se colocam, né? Mães de anjo, mães com interrupção de gestação, né? Tentam se dissociar simplesmente como sofrer um aborto espontâneo, uma coisa que aconteceu simplesmente e vai ser recuperada com o próximo filho, ou ela não vai ser mãe enquanto não tiver esse primeiro filho com a gestação completa, né? Enfim, é só algumas coisinhas que me ocorreram quando eu pensei nisso, e eu não sei se todo mundo pensou, ou chegou a pensar uma vez na vida sobre a interrupção de gestação em abortos espontâneos. Até porque não é um tema legal de pensar. Mas as pessoas precisam, as pessoas que sofreram por isso, precisam que a gente tire um minuto, né, para pensar um pouco sobre elas, sobre o que elas passaram e encontrar no nosso coração um jeito de respeitá-las e apoiá-las. Eu não sei se o caminho mais correto é usar de uma celebridade, porque é isso que eu tô fazendo, eu tô usando ela como tópico, né? Como escada para chegar na objetivação. Eu tentei ser respeitoso, mas não deixa de ser isso, né? Acho que ser uma pessoa pública envolve isso, mas enfim, se ela se sentir ofendida, se a Letícia se sentir ofendida, se alguém achar que esse vídeo não é de bom tom, né? Diga aqui nos comentários, eu estou aberto sempre a críticas, mas a ideia realmente era levantar uma discussão que beneficiasse não só a Letícia, mas todas as mães de anjo, as pessoas que perderam seus bebês e talvez não tenham a compreensão das suas tragédias pessoais, porque não são totalmente compreendidas. Mas enfim, essa é só a minha opinião. Meu nome é Luiz, professor de História e de Tecnologia, e também um ser humano que tenta ser o mais empático e compreensivo possível. E eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado vocês também nesse crescimento. Obrigado e até a próxima.